pergunta que eu faço é a seguinte, Arnaldo: não vai sair ninguém na janela, Uhum. mas pode sobrar nego lá na Europa que não se arrumou em clube nenhum e pode ser uma oportunidade para o São Paulo? Lembrando que o Benedetto já não vai ser. O Benedetto já se Isso. arrumou lá, já foi negociado, vai para o Elche e tal. Pode sobrar atacante, pode, sei lá, sobrar algum goleiro por aí que o São Paulo ainda possa contratar? Atacante e goleiro. Tem alguma chance? Fala aí. Bom, vamos lá, por partes, né? Então, saída Necas, entrada pode ter. Aí Opa, você vai me perguntar duas coisas. Nessa raspa de tacho da janela que você está citando. Você vai perguntar duas coisas. Meu, como é que vai entrar mais gente se a folha já está daquele tamanho? E pois é. segundo, que tipo de jogador poderia vir? Terceiro até, não ficaria muito inchado o elenco tendo agora menos disputas? São Paulo está fora da Libertadores, está por uma bola na Copa do Brasil e Sim. pode só ter um brasileiro depois de 15 de setembro, certo? E aí eu vou responder essas perguntas e acrescentando outra coisa. Se vier alguém, e pode vir, já vou adiantando, o cara só vai poder jogar o Brasileirão, porque a Copa do Brasil já foram as inscrições, entendeu? Então não dá para contar com o eventual reforço no jogo de volta do Fortaleza no dia 15, Uhum. digamos assim, Isso entendeu? não vai rolar. Tá. Então seria agora é assim, né, Tironi? Esse projeto de elenco do São Paulo é um projeto de 2 anos para essa comissão técnica que está dando toda a sinalização que vai ficar o segundo ano. É. Na cabeça da comissão técnica, tinham 3 posições que ainda não foram preenchidas. E isso não foi eu que estou falando, até o Belmonte, Carlos Belmonte, nós vamos trazê-lo aqui a semana que vem, mas ele disse essa semana, nas redes sociais, das 3 posições que o Crespo já tinha sinalizado que o São Paulo não se reforçou. Falou do zagueiro, que o Crespo queria, preferia Canhoto, blá, blá, blá. trazer o canhoto, né? Não veio. Do volante para disputar a posição com o Luan, Sim. primeiro volante, não veio. E do número 9, sobretudo o número 9, goleador, que ensaiou o Benedetto, ensaiou o Caleri, que não veio. Ele não falou em nenhum momento de goleiro. Isso foi antes da performance do Volpe contra o Fortaleza, que reacendeu essa discussão. Certo. Então, para a diretoria do São Paulo, são 3 posições carentes: zagueiro, volante e atacante. Para a comissão técnica também era, né? Então, os esforços estão concentrados nessas 3 posições para esse finalzinho de janela. De acordo com a avaliação da comissão técnica de diretoria, tem uma prioridade. Claro que o número 9 seria mais importante, depois o volante reposição para o Luan e Luan. depois o zagueiro. Mas pensando, Tironi, em 1 ano e meio ainda de comissão técnica e não só nesse resto de temporada. Uhum. O goleiro, eu vou te falar, é uma discussão para a temporada que vem, não para essa janela agora. Então, o torcedor de São Paulo vai ter que se contentar sim com o Volpe até o final do Brasileirão e da Copa do Brasil. O São Paulo, em relação ao goleiro, teve uma sondagem, chegou a entrar em negociação com a Ponte Preta em relação ao Ivan, goleiro da seleção de base e tal, que se recuperou recentemente de contusão e agora começou a jogar em sequência. Na época, ele estava contundido. O São Paulo acenou, a Ponte Preta queria ficar com o Ivan para tentar ainda o acesso. Então o Ivan vai jogar a Série B pela Ponte Preta ainda, mas é possível que essa conversa se retome para a temporada que vem. Levando em consideração que o Volpe já sinalizou algumas vezes que gostaria talvez de voltar ao México e tudo mais, onde a família se deu tão bem. Então pode ter uma situação aí, mas insisto, para a próxima temporada. Para essa temporada, que é o que interessa, até terça-feira. Sim, jogadores que não se encaixaram na janela europeia, que não tiverem clube, eles que já tinham negociação com o São Paulo, eles podem voltar à pauta. E aí tem 2 caras. Quais Caleri. são? O Caleri, né? O Caleri, a situação é bem clara. O staff dele não aceitou a proposta do São Paulo. E aquela proposta, lembra? Vem agora, eu te pago a partir de 2022. Aham. É essa, porque não tem dinheiro. Vem agora, eu te pago a partir de 2022. Se o Caleri não se encaixar em nenhum clube da Europa, e são poucas as chances agora, é a raspa do tacho.
se ele não se encaixar em nenhum clube da Europa, da La Liga que ele jogava, é possível sim que as negociações se retomem na segunda-feira para ele, porque ele gostaria de jogar no São Paulo se ele não tiver a opção europeia. Então, é possível que aquela proposta que está na mesa seja retomada por falta de opção para o Caleri. Mas aí o contrato de 1 ano e meio, no mínimo, para poder aproveitar o próximo ano, ou 2 anos e meio, que seria a preferência do São Paulo. É de aquisição dos direitos aí. Essa conversa não morreu. Essa não morreu. O Benedetto morreu, a conversa, ele foi para o Elche, que é o mesmo time do empresário do Crespo, do empresário do Rigoni, mas a conversa do Caleri, o torcedor de São Paulo que quiser o Caleri, tem que torcer para ele não fechar com ninguém até terça-feira. E é possível que ele não feche. Uhum. O outro nome que tinha uma negociação lá no início do ano, depois esfriou, não rolou, é o Gabriel Neves, da Uruguaio, do Nacional Volante, aquele bigodinho lá que o Belmonte falou aqui, Sim. o Muricy falou aqui, que o Nacional queria uma grana preta, o contrato dele acabava no meio do ano, o Nacional e os empresários preferiam esperar a janela europeia, e aí vai acontecer o seguinte, vai acabar o contrato dele com o Nacional, ele ainda não acertou com nenhuma equipe europeia, e a proposta do São Paulo está lá na mesa, é a mesma coisa. Está lá, ó, se vocês quiserem conversar conosco em agosto, está aqui. Certo. Então, não é uma possibilidade tão... Porque a negociação com o Caleri veio mais recente. A do Gabriel Neves é lá atrás. Certo. Então, são 2 nomes que não foram descartados totalmente, porque tem uma proposta oficial pelos 2, e São Paulo está esperando a definição dos empresários. Sem encaixe na Europa, é possível que esses 2 nomes voltem à tona. Em relação ao zagueiro, que seria o terceiro, então, você está falando de um centroavante, de um volante. O zagueiro, o São Paulo tentou o Juan, ex-internacional, que acabou indo para o Napoli, era muito caro. E o zagueiro agora, com essa condição, com menos jogos na temporada, não tem sido visto como uma prioridade total. Então, não acredito. É possível, sim, por mais paradoxal que pareça, que o São Paulo ainda se reforce para essa temporada, Tironi, e não venda ninguém e não saia ninguém. Que o elenco fique inchado, caro, mas que aí, para a próxima temporada, ele tenha um enxugamento e o São Paulo vai tentar, se trouxer esse reforço ou esses 2 reforços, começar a pagá-los só a partir de 2022.